Bom dia a todos, minhas irmãs, meus irmãos, aos espíritos encarnados. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui na casa novamente, que para mim é sempre um aprendizado. Essas energias que emanam, que descem sobre todos nós, nos conforta, nos orienta. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é Resiste à Tentação. Esse tema está contido no livro Pão Nosso, que é lá na lição número 101, que é da coleção Fonte Viva, que a gente trabalha, que é o projeto 7 Minutos que eu emano. E quando a gente trabalha esse tema, que é uma mensagem de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 12, quando ele fala assim, ó, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Parece que é um contrassenso. Bem-aventurado é aquele que sofre tentação, quer dizer que eu tenho que sofrer para poder evoluir, mas eu tenho que resistir. Mas que resistir é isso? O verbo está dizendo o quê? Que resiste é pretérito mais do que perfeito. Pretérito é passado. Então, quando a gente olha esse tema, significa o quê? Essa tentação. Significa que nós devemos passar pelas nossas provas, pelos nossos testes. Porque quando a gente ouve a tentação, é porque tem alguém que parece que está tentando a gente cometer um erro. Não é passar pelo teste, passar pelas provas. E aí Paulo, ele escreve uma carta aos Romanos e ele diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É uma coisa para a gente refletir. Eu quero fazer o bem, mas não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Como é que acontece isso no nosso dia a dia? Ou seja, Paulo, naquele momento lá de Damasco, quando ele literalmente cai do cavalo, ele era perseguidor de Cristo. Ou seja, foi uma bênção do céu. Porque a gente acha que as pessoas já vêm iluminadas. Não, Paulo se iluminou durante o trabalho. Porque naquele momento ali, ele se converteu. Ou seja, esse é o momento de eu agir. Ele passa a ser de perseguidor de Cristo para ser seu apóstolo. Ele não conviveu diretamente com Jesus. O que acontece também conosco, gente? Acontece o tempo todo. Nós ainda estamos lutando pela nossa redenção, pela nossa transformação, e aí nós não conseguimos. Mas aí, Jesus sabia que Paulo era capaz. Jesus sabia que Paulo era capaz. Porque ele estava falando de potencialidade. Potencialidade do Espírito. Todos nós temos essa capacidade, todos nós temos essa potencialidade. E a grande pergunta para a gente iniciar o tema hoje dessa manhã. Essas palavras de ordem também são nossas, são ou não são? São. Nós imaginamos como é difícil resistir às tentações, às seduções que elas nos apresentam no dia a dia. A todo instante. Então, constantemente nós estamos diante da presença do bem e do mal. Mas aí chega aquele instante que a decisão é minha. A autoevolução é minha. Eu posso interferir na ajuda das pessoas, eu posso interceder, eu posso ser solidário, mas a autoevolução é minha. É minha. Então, geralmente, nós sentimos muita angústia. Quando nós, por exemplo, proferimos palavras que nós não queríamos. Ou, mais, atitudes, comportamentos que nós não queríamos fazer, a gente faz por quê? Só que acontece que muitas vezes nós agimos por impulso. Nós não raciocinamos, nós não temos equilíbrio. Mas isso é em razão de quê? Do nosso estágio evolutivo. Da nossa condição que nós apresentamos agora, desse momento de transição. Então o que nós temos que ter? Nós temos que ter esse equilíbrio, nós temos que ter mais cuidado, nós temos que ter mais atenção. Ou seja, nessa frase que Paulo falou, que a gente prefere o bem, mas não faz, demonstra a nossa fragilidade diante do mal. Porque faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero eu faço. Gente, isso acontece em momentos diversos das nossas vidas. A gente lembra assim, ó, falei uma coisa, eu não devia ter falado isso. Mas por que eu não raciocinei naquele momento? Ou pior, só não falar, fazer. Ou seja, nós somos criados para o bem. Essa é a nossa essência. A essência divina em nós. Deus está em nós.
Questão 621 do Livro do Espírito fala onde é que está a lei natural, a lei de Deus, está na nossa consciência. Então, expande de nós temos essa potencialidade. Ou seja, nós somos filhos de Deus, essa é a nossa essência. Representa todas as nossas capacidades, representa toda a nossa potencialidade. Gente, nós espíritos, ele não tem que saber o que acontece em cada um. Nós somos o universo. Nós somos essa fagulha que Deus fala, ou melhor dizendo, o Livro dos Espíritos fala, nós somos fagulha, que não tem uma palavra para definir ainda o que é espírito. São os elementos gerais do universo, e nós compomos esse universo. Deus, matéria e espírito. Nós somos espíritos. Nós compomos o universo, nós fazemos parte desse movimento. E aí apresenta as dificuldades que estão em todos nós. E nós não conseguimos suplantá-las. Por quê? Repetindo novamente, a questão do nosso estágio evolutivo, diante das nossas imperfeições, e isso faz parte da nossa vida ainda. Nós não conseguimos ainda. Podemos ter conhecimentos? Sim, mesmo diante dos conhecimentos, ainda nós sentimos o prazer pela vingança. Nós sentimos prazer pelo acúmulo dos bens materiais. Nós sentimos prazer pelo poder, pelas paixões, os instintos primitivos, que ainda tomam conta de nossos sentimentos. Porque ainda nós vinculamos a essas energias negativas. E assim nós tomamos certas atitudes que contraria a proposta do bem. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Aí, o Espírito Emmanuel traz para nós a mensagem que é a referência dessa manhã. Gente, nós estamos num barco espiritual com águas ainda da inferioridade. Não tem isenção ainda diante dos ásperos conflitos que nós vamos ter e temos interiores, conflito interior ainda. Então nós estamos na esfera carnal. Então todas as vezes que nós empreendemos uma melhoria para o nosso espírito, nós estamos utilizando os obstáculos que vêm há muito tempo. Então, a gente tem que esperar a multiplicação das dificuldades, as bem-aventuranças. Gente, a multiplicação da dificuldade é momento de conhecimento iluminativo, como Paulo fez naquele instante. Então, ou seja, a vida é uma dinâmica. A dinâmica da vida ela é feita de desafios. Desde o momento, a hora que eu levanto, até a hora que eu vou adormecer, nós enfrentamos desafios, nós fazemos escolhas. Todos os seres vivos enfrentam desafios. Eu estou falando de todos os seres, não estou falando só de seres humanos. Você já viu que as plantas conseguem nascer porque elas jogam sementes, aceitam o desafio de viajar essa semente pelo ar? Lembra dos fungos? E faz aquela explosão das suas flores e a semente viaja pelo ar, supera os obstáculos e elas vão germinar em solo fértil. Com uma força pequena, mas uma decisiva explosão. Os mecanismos que possibilitam a vida das plantas são dos mais variadas as formas. É só a gente observar. Os animais também passam por desafios para superar os próprios limites, e é a todo instante. Lembra daqueles peixes que vivem nos rios? Evidentemente. Eles buscam alternativas fora da água para garantir o alimento. O que é que eles fazem? Existem alguns peixes que eles disparam jato d'água com a boca. Eles alvejam insetos que estão situados na folhagem à beira do rio. Vão buscar seu alimento. Aves que vão em busca de alimento na água, como o morcego pescador, a águia e outros pássaros. São os desafios da vida. Nenhum ser vivo permanece passivo na natureza. Gente, nós estamos falando dos reinos todos. E a vida é processo. Todos precisam vencer obstáculos.
todos precisam superar limites. Isso é cíclico. E com nós, humanos, não é diferente, porque nós já estamos num estágio bem avantajado. Ou seja, não há como evoluir sem vencer obstáculos e superar os desafios naturais da vida. Nós temos que superar. Nós temos que passar pelos testes, vencer as tentações, ou melhor, resistir. Acontece com as plantas, acontece com os animais e acontece conosco também. Aí tem uma palavrinha-chave na literatura espírita: esforço. Então é necessário esforço para superar limites e desenvolver as novas faculdades. Gente, já viu falar que milagre não cai no colo da gente? Se nós não trabalharmos, se nós não fazermos o processo edificativo, não fazermos o processo iluminativo, não vai acontecer. Vou fazer uma comida aqui agora, bem gostosa. Não, vou deixar que alguém faça. Esperar? Não vai acontecer. Então eu tenho que fazer. Eu tenho que executar. Aqui que nós estamos falando. Eu posso ajudar, alguém pode interceder. Mas o processo iluminativo, evolutivo, é de cada um. Aí Emmanuel traz a mensagem para nós no texto. Contra o nosso anseio da claridade, nós temos milênios de sombra. Falando do processo cíclico da nossa existência, quanto tempo nós vemos debatendo aí, vemos reencarnando? Um dia eu fui fazer conta de quantas reencarnações eu tinha. Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, grande palestrante da doutrina espírita. Ela fala que, em tese, nós temos 66 milhões de anos. Jesus, quando aqui esteve no planeta, está lá no livro A Caminho da Vida, ele diz que, Emmanuel diz que Jesus tinha 4,7 bilhões de anos. Ele já era espírito iluminado. Nós temos 66 milhões, eu fui no contador. 66 milhões olhando a questão da erraticidade, 200 anos na erraticidade, mais 100 anos de vivência, 300 anos, eu contei mais ou menos, eu tinha 301 mil reencarnações. Então, significa o quê? Nós vemos nesse processo, nós queremos opor a humildade, gente. Nós opomos a humildade de crescer no bem. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Então são séculos que vigoram, que nós comprazimos no mal. É por isso que a questão de Paulo permeou no bem, são bênçãos do alto que chega para a gente todo dia. São as tentações, e elas vêm de formas diferentes, de todas as matizes. E aqui ele fala de humildade. A gente lembra de Jesus. E esse é o exemplo que ele traz para nós. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Todo mundo lembra dessa passagem, não lembra? Naquele tempo, isso era ato de humilhação, sabiam? Lavar os pés era um ato reservado para quem tinha as piores condições sociais. Sabiam disso? Então aquele que tinha pior condição social é que tinha que lavar o pé. Jesus foi lá e lavou. Então Jesus, quando lavou os pés dos apóstolos, ele mostrou que podia ser tudo. Podia ser quem ensinava, o que sabia, o que era servido e o que servia. Ele servia ao próximo de todas as posições sociais naquele instante, até as mais discriminadas. Ou seja, ele oscilou ali o papel de oscilação, oscilou o papel e a posição. Essa é a verdadeira humildade. O que aconteceu? Jesus, frente ao orgulho, Jesus se humilhou. Frente à sabedoria, Jesus mostrou que tinha o poder de ser o que ele queria, que ele não era prisioneiro de nenhum preconceito nem de discriminação. Ou seja, a humildade é a forma inteligente de retomar o poder da própria vida. É a forma de a gente conduzir
e usar para produzir o que é nobre em nós. É como se Jesus dissesse, ó, se é importante para a minha vida, melhor, para a minha evolução espiritual, lavar os pés de vocês e mostrar que devo servir sempre, é isso que vou fazer. E nós? É a nossa condição, na ambição de poder, será que nós lavaríamos os pés? Então, Emmanuel diz no texto aqui, por vez, o aprendiz que nós somos acredita-se estar preparado para vencer os dragões da animalidade. Nós ainda não estamos. Porque esses dragões da animalidade rondam a nossa porta todo dia. Então, quando a gente menos espera, eis que surge aquelas sugestões degradantes e elas vêm por intuição. Elas estão nos espreitando. É a condição da batalha, gente. Aí eu lembro, eu que sou cronologicamente mais idoso aqui, lembra daqueles desenhos animados? Eu lembro de Patinho, de Pato Donald, não era assim? Aí tinha um desenho animado, aí aparecia do lado direito um anjinho, do lado esquerdo um capetinha. Poder de decisão. Não chega para nós. Aí quando eu tomava a decisão correta, o anjinho vibrava e o capetinho ia embora. Quando eu tomava a decisão errada, o anjinho ia embora e ficava o capetinho. É isso que acontece. Aquela palavra de Paulo. O bem que eu prefiro eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Ou seja, nós precisamos controlar o quê? Os nossos impulsos, gente. Nós precisamos controlar os nossos sentimentos. Os sentimentos menos aprimorados. Nós estamos aqui para aperfeiçoar. E isso aqui, está dizendo, é pouco a pouco. Não é só 301 mil reencarnações, não. É quanto a gente precisar. É pouco a pouco, é diário. É um processo de tolerância. E essa tolerância é construtiva. Mas só que tem que ser sem culpa. Sem justificativas. Porque nós trabalhamos muito com o sentimento de culpa. Olha, o que eu fiz ontem, acabou. Eu errei, errou, pronto, gente, acabou. Não vai voltar para ontem. É a lei que traz para nós o seguinte, eu atenuo, eu agravo. Ou seja, eu errei ontem, só que agora eu não erro mais. Essa é a proposta que a doutrina espírita traz para nós, ó. Errou, não está condenado. Significa que vocês podem melhorar. E hoje é um outro dia. Nós temos que aproveitar. Então é processo de aperfeiçoamento. E ele é pouco a pouco, ele é dia a dia. E aqui o texto diz, claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alaçam na própria organização espiritual. Só na morte da imperfeição. Então está dizendo o que para nós aqui? Morrer não resolve, gente. Porque até eu estava brincando aqui, espírita também morre. Morrer não resolve. Nós temos que matar as imperfeições. Por isso nós estamos na carne. Porque é uma necessidade de estarmos aqui. E na maioria das vezes nós fazemos vistas grossas ante as nossas imperfeições. E no que nós fazemos? Nós salientamos as nossas qualidades. Não é assim que a gente faz? Se alguém vem e faz uma correção para a gente, aponta as nossas falhas, a gente fica chateado. Nós provocamos diversas reações. Elas vêm de formas variadas também. Algumas vezes nós reconhecemos intimamente essa veracidade dessas observações, mas exteriormente a gente não aceita. Nós não admitimos, principalmente quando é em pública. Nós não concordamos. A gente fica exacerbado, a gente contesta veementemente aquela opinião contrária. Nós revoltamos contra aqueles que apontam os nossos defeitos. E sabe onde que mais acontece isso? Na família. É na família, porque convive mais diretamente com a gente. Todos os dias são os nossos familiares. Não é assim que a esposa vai assim, eu te conheço. Eu te conheço bem, você não faz desse jeito. Aconteceu alguma coisa contigo hoje? Porque não é assim que você atua. Esse não é o seu comportamento.
já nos conhece. Olha, você fez errado. A gente não aceita. A gente vai para o debate. A gente vai criticar também. Não, mas você também faz isso. Não é assim que a gente faz? Aí o texto diz: haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nós demorarmos na realização parcial do bem. Sempre alcançaremos a libertação quando atingirmos plena luz. Vamos voltar lá de Paulo. Enquanto nós queremos fazer o bem e não fazemos, e não queremos fazer o mal e não fazemos, nós estamos participando de uma realização parcial. Eu ainda não entendi. Então, para ter essa libertação, nós temos que atingir plena luz. Olha aqui, significa o quê? Só quando nós atingirmos a perfeição relativa. Gente, é cíclico. É passar pelos mundos, suas categorias, é atingir o máximo. E o máximo é espírito de luz, como Jesus o é. Mas como é que a gente faz isso? Esse é o ponto. Lembra lá do Livro dos Espíritos? Conhecimento de si mesmo? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Que era um ponto fundamental que os palestrantes espíritas questionam, que Kardec questionou, que a gente vai tratar aqui um pouquinho. E alguns métodos que foram criados para a gente agir. Que a pergunta é assim, ó: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Kardec está preocupado. Como é que acontece isso? Olha, a resposta é simples. Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Mas só essa resposta não basta. Conheça você mesmo e sem não conhecer. Não saber a nossa capacidade, não saber a nossa potencialidade e saber só das dificuldades. Kardec faz o seguinte: eu vou desdobrar essa pergunta aqui, porque eu não estou entendendo essa resposta. Ele queria aprofundar mais, queria uma sabedoria máxima. E ele fala assim, ó: mas qual o meio de consegui-lo? Questão 919A do Livro dos Espíritos. Gente, a gente lembra da reencarnação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Que quando Kardec pergunta: por que a reencarnação? A resposta é simples também. A reencarnação é uma imposição de Deus para a gente melhorar, para chegar à perfeição. Olha aqui. Imposição, o verbo é impor. Não é quem quer, não. É imposição. Para atingir o que? É o resultado. Olha como Deus trabalha. Olha o planejamento de Deus, olha a ordem de Deus. Ó, eu imponho a reencarnação para vocês, mas vocês vão ser perfeitos. Então eu tenho que passar por esse processo. É o meio de a gente conseguir, é trabalhar o dia a dia. Mas aí Santo Agostinho dá a resposta para nós. Vocês lembram? Fazei quando eu vivi na terra. Ao fim do dia eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e o que perguntara. Se eu não tinha faltado com alguém. Se alguém tinha motivo de reclamar de mim, de fazer alguma queixa. Será que nós fazemos isso? Gente, a prece é magnetismo, é energia. Eu tenho que, todo dia, me comunicar com os espíritos, com Deus. E a forma de comunicar é através da prece. De manhã, Deus me ajude, me dê condição, me dê equilíbrio para que eu possa atingir as minhas necessidades e que eu não possa contribuir com o mal e eu possa fazer o bem que eu quero. E à noite também. A gente faz o resumo, gente, é diário. Lembra lá quando estava falando aqui, o Espírito Emmanuel? Pouco a pouco. Mas sabe o que acontece quando ele fala em reencarnação? Os espíritos agora estão com outro modelo. Não, eu vou deixar para a próxima encarnação. Não é assim? Eu vou deixar para a próxima encarnação que é melhor. Eu quero ter poder ainda, eu quero ter posição social. É hoje. Qual a melhor reencarnação nossa? É agora. É essa. Essa última existência é a melhor nossa. Gente, é aquela a melhor versão nossa. Eu brinco até. A gente era Fusquinha, hoje a gente é Ferrari.
Então a melhor condição minha é agora. E eu não vou deixar para a próxima reencarnação, não. Então nós temos que aprender isso. E aí resulta, Santo Agostinho traz para nós, que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. A chave do progresso individual é o conhecimento de si mesmo. Só que o conhecimento de si mesmo, a forma de fazer, é fazer avaliação diária. Aí nós vamos buscar mais embasamentos para trabalhar esse tema de resistir à tentação. Lembra de Benjamin Franklin? Nós estudamos, né? Benjamin Franklin, ele era escritor, inventor norte-americano, inventor do para-raio. E Benjamin Franklin, ele era um tipógrafo lá na Filadélfia. Ele era um homem fracassado, cheio de dívidas, sabia? Só que ele tinha aptidões comuns. Mas ele acreditava que ele pudesse adquirir os princípios básicos de viver com êxito. Olha a inteligência dele, olha o que ele criou. Ele falou assim, eu vou criar um método. Eu vou criar um método para mim viver. Esse método, quem quiser ler depois, está no livro da autobiografia de Benjamin Franklin. Ele criou 13 métodos que nós vamos falar sobre ele aqui. Então, ele criou um método que cada vez que ele falhava, ele fazia anotação. Ele fazia uma anotação do erro dele. Santo Agostinho fazia todo dia. Assim que ele retornava novamente àquela falha que ele havia cometido, ele tinha um maior esforço, uma maior atenção naquela falha dele. É assim que ele fala, eu errei, agora eu não vou errar mais. A gente comete. A gente faz igual Paulo. Aquilo que eu prefiro fazer, eu não quero. O que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E ele manteve esse segredo, ele criou esses métodos para ele agir. E todo mundo, ele tinha medo de apresentar esses métodos para as pessoas. Ele tinha medo que as pessoas rissem dele, mas esse homem criou um método de vida. Ele tinha vergonha, gente, de admitir que ele estava tentando melhorar para praticar alguma virtude. É conceitual mesmo, mas era prática. Durante um ano ele continuou com esses métodos. No final de um ano, ele observou, fazia sua avaliação, ele fez no final do ano, que ele já agia com naturalidade, controlando as suas falhas. Apesar de estar longe da perfeição, daqueles princípios que ele criou. Esse princípio deu tão certo que ele utilizou ao longo de sua vida. Sabiam? Ele criou 13 princípios básicos, que chama de isso, 13 princípios de Benjamin Franklin, que eu trouxe aqui para a gente falar, que serve para nós. Que é a avaliação que Santo Agostinho fazia quando foi perguntado por Kardec na questão 919 do Livro dos Espíritos. E a 919A também. O primeiro deles, temperança. Sabe o que é temperança? Não coma até o embotamento. Não beba até a exaltação. Gente, é simples isso aqui, não é? Agora, para a gente viver, a gente precisa de vitalidade. Não precisa? Eu preciso me alimentar. Para manter esse corpo aqui, eu preciso de vitalidade. Mas eu preciso comer até o embotamento. Exacerbação. Comer o que eu não preciso. Beber, gente, a doutrina espírita não fala nada contra a bebida. Pode beber uma cervejinha. Ah, mas aquele que bebe, eu só bebo 5 cervejas por dia. Você já é alcoólatra. Porque a bebida, o álcool, ela corrompe. Corrompe a mente e vai para a exaltação. Você não tem controle de você. Olha, princípio de Benjamin Franklin, temperança, equilíbrio. Coma só o que você precisa, só o que o seu organismo precisa. Ah, você precisa de álcool? Gente, o organismo fabrica álcool, sabia? Com milho, com cereais, batatinha. O organismo fabrica álcool. Aí eu preciso beber, aí é excesso. Porque nós normatizamos o excesso, né? Não é o que a gente precisa, é o que a gente excede. E ele fala assim, em silêncio. Segundo método de Benjamin Franklin, você fala assim, tem que ficar calado? Não, não é isso. Ó, não fale sem proveito para os outros ou para si mesmo. Evite a conversação fútil.
Então vamos fazer, nós vamos reunir aqui para jogar a conversa fora, não é isso? Que a gente faz? Então vamos lembrar de Jesus novamente. Quando ele estava na casa de Pedro, que reuniu os apóstolos, sentados assim, lado a lado, de duplas, eles começaram a conversar. Fútil. O que Jesus fez? Ele criou o primeiro culto cristão no lar. Está lá no livro de Nélio Lúcio, Jesus no lar. Primeiro culto cristão no lar. Vamos aproveitar, vamos ler as escrituras aqui, aproveitar esse tempo. O silêncio aqui é porque ele não fica falando de alguém. A maledicência. Isso é hábito da nossa vida, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Você viu o que fulano deu? Fulano fez? Você viu que meu vizinho está com uma Ferrari aqui, eu estou com Fusquinha? A gente começa a falar sem ter nenhuma noção e base para executar aquilo. Falar o silêncio. É ter utilidade naquilo que a gente fala, gente. Porque a palestra aqui, se eu fosse ficar calado aqui, quem ia ouvir? Mas eu tenho que dar utilidade naquilo que eu estou falando. Para que essa utilidade seja uma prática no meu dia a dia. O terceiro princípio de Benjamin Franklin. Ordem. Gente, aí o livro de universo. Deus é ordem. Deus é ordem. O universo é ordem. E ele diz, ó, tem um lugar para cada coisa, que cada parte do trabalho tem o seu tempo certo. Nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. E chama-se organização. Meio-dia eu vou fazer o almoço, 1 hora eu vou lavar as vasilhas, tal hora eu vou para a academia, depois eu vou fazer a leitura, depois eu vou para o CEPAC. Eu tenho que ter preparação, gente. E chama-se preparação ordem. Como é que eu vou fazer uma palestra aqui se eu não estudei? Se eu não sei o que eu vou falar? Chegar aqui diante de vocês, encarnado e desencarnado, e começar a falar um monte de coisas que não tem utilidade. Ordem é preparação. Quarto item, quarto método que serve para nós, resolução. Resolva executar aquilo que deve, execute sem falta o que resolve. Isso é muito importante. Resolução, eu tenho organização, vou fazer aquilo que eu me programei, aquilo que deve ser executado. É aquela história da reencarnação que eu falei para vocês. Ah, vou deixar para outra reencarnação. Eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar para depois. Aí você chega numa situação de limite. Você tem que tomar certas decisões e as resoluções são várias. Aí você não consegue realizar todas. Quinto método de Benjamin Franklin. Frugalidade. Não faça despesas sem proveito para os outros ou para si mesmo. Ou seja, nada desperdício. Lembrando novamente aqui. Necessário, gente. O que eu preciso? Só que a gente acha que ser feliz na vida é excesso. Então nós normatizamos o excesso. O excesso para nós é ter 5 carros, é 5 casas, é 5 navios, é 5 aviões. O que serve para mim? Que é com a base? Qual a necessidade minha? A gente faz um monte de despesa sem proveito para nós e para os outros. Aí eu lembro daquela Imelda Marcos, lembra dela? Presidente lá da Tailândia, lá no sul da Ásia. Ela tinha 1000 pares de sapato. 1000. Vamos fazer a conta. 365 dias, ela precisava de 2 anos. 2 anos não era suficiente para ela usar 1 par de sapato por dia. Ou seja, excesso para quê? Qual o proveito que eu vou tirar disso e qual o proveito que eu vou dar para as outras pessoas? Agora se eu pego os 980 pares de sapato e dou para os outros, eu estou sendo útil. Mas não, eu fico com 1000 pares de sapato que nem cabe na prateleira. Diligência, que é o 6º método de Benjamin Franklin. Não perca tempo. Esteja sempre ocupado em algo útil. Dispense toda atividade. Útil. Gente, a gente usa o tempo mal. A gente sabe, o tempo é medida de espaço. É assim, mas eu preciso de usar esse tempo. Nós, encarnados, nós precisamos de tempo. Delimita tempo para nós.
Porque nós precisamos de limitar o tempo para nós. Porque quando nós desencarnamos, não tem esse limite de tempo. O tempo é diferente, não é absoluto igual o nosso aqui. Ele é diferente. É diferente, então eu preciso de usar o tempo adequadamente. Então a palestra aqui, 30, 40 minutos, é o tempo que eu preciso. Eu vou ficar falando aqui 2 horas, 3 horas. Qual a utilidade de eu usar esse tempo aqui? E o que eu estava programado para fazer depois? Gente, é organização. Então eu tenho diligência, eu tenho que diligenciar a minha vida, é eu que faço. É o livre-arbítrio. Porque nós confundimos a questão do livre-arbítrio. Quando eu falando do capetinho e do anjo, a gente mistura as coisas. Livre-arbítrio, que a doutrina espírita fala tanto, é livre, liberdade, arbítrio. Eu sou o juiz. Eu sou o meu juiz, não é você que vai me julgar. Eu me julgo. Eu que vou atuar. Eu que vou agir, eu que vou discernir. Porque quando nós desencarnarmos, a gente chega no plano espiritual do jeito que eu sou. Não é do jeito que eu tenho, do que eu não fiz e o que eu fiz, não. Eu chego do jeito que eu sou. O mundo espiritual é virtual, sabia? Nós estamos chegando no mundo virtual agora, mas lá já é virtual. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, eu falo assim, eu sou Clóvis, eu já estou vendo você, que você está projetando quem que você é aqui. Aí passa aquele filminho pra gente. Olha o que você não fez, que tem o mesmo peso daquilo que faz de errado. E o 7º método de Benjamin Franklin, sinceridade. Não use de artifícios enganosos, pense de maneira reta e justa, e quando falar, fale de acordo. Gente, sinceridade. Sinceridade interior. Para que a gente não use artifícios, enganar as pessoas. E pior, enganar a gente mesmo. Aquilo que eu prefiro, que é o bem, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Reta, maneira justa. Quando falar, fale de acordo com aquilo que é proposto. 8º método, justiça. A ninguém prejudique por mau juízo ou pela omissão de benefícios que são dever. A gente confunde as coisas. A gente confunde dever com omissão, por exemplo. Eu acho que omitir é muito melhor. Ou seja, eu não fiz nada para ele, mas era dever seu você fazer. A omissão, gente, é erro também. É aquela história, eu não fiz. Você deixou de fazer a omissão. O seu dever de fazer, você não fez. Omissão também é falha. É justiça. E a justiça, quando ele fala de justiça, ele fala de todos, incluindo a gente. A gente comete injustiça conosco mesmo. Porque quem comanda o ser encarnado é o espírito. Elementos gerais do universo. É o espírito que comanda. Eu que decido. Então vem aquelas ondas eletromagnéticas, passa pelo cérebro e vai, e eu pego e falo. E pior ainda, depois eu faço. Asseio. Eu gostei desse aqui. 10º método criado por Benjamin. Asseio. Não tolere falta de asseio no corpo, no vestiário ou na habitação. Aí eu lembro, uma vez que nós fomos visitar uma família, lá no CEPAC, a gente foi fazer uma diligência lá para dar uma cesta básica. Gente, eu fui numa casa. Uma casa simplesinha, que você olhava assim, meu Deus, olha onde é que eles vivem. A hora que eu entrei, o chão, com terra batida, mas eu fiquei impressionado com a limpeza da casa. As panelas, chega, brilhava, refletia. Gente, ser humilde não significa que não pode ter asseio, não. Isso faz parte da nossa vida. Ser pobre não significa que tem que vestir roupa maltrapilha, suja, não. Nós temos condição de manter asseio. E principalmente para o nosso corpo, gente. Nós que vivemos aqui num país tropical, a gente tem que tomar banho todo dia. Faz parte da nossa vida. A questão do vestiário tem que ter limpeza. Ou na nossa casa, gente. Porque a gente vê, tem certos locais que tem muita comida sobrando, derramado.
junta rato, barata. Aí as mulheres morrem de medo de barata. Quem que contraiu aqueles animais? A gente fala assim, mas por que Deus criou barata? Por que criou rato? Para comer a comida que a gente joga fora. Ele não tem asseio. Porque Deus não criou nada inútil. 11º método de Benjamin Franklin. Tranquilidade. Esse aqui eu gostei muito. Não se perturbe por coisas triviais, acidentes comuns ou inevitáveis. A gente se preocupa com pouca coisa, gente. Coisas triviais. Aí você foi fazer uma comida, deixou cair a panela caiu, aí você, e agora? O que eu vou fazer? São coisas triviais da vida. São coisas comuns. São coisas inevitáveis. Acontece algum acidente com a sua família, um acidente de carro, e aí, já aconteceu. O que você pode fazer? Resolução. Disponibilizar o que você vai fazer agora, já aconteceu. Eu não tenho como voltar para trás e mudar aquilo que já ocorreu, o acidente que aconteceu. 12º, castidade. Mas vamos lá, com calma. Evite a prática sexual sem ser para a saúde ou procriação. Nunca chegue ao abuso que o enfraqueça, nem prejudique a sua própria saúde ou a paz de espírito ou reputação de outrem. Gente, a doutrina espírita é muito clara quando fala sobre isso. O sexo é sagrado. Olha, sagrado. Nós somos colaboradores de Deus na sua obra. A reencarnação precisa do sexo. Só que não podemos usar o sexo para abuso. Utilizar de forma inapropriada. Aquilo vai prejudicar a nossa saúde, gente, sabiam? Ou mais ainda, que fala aqui, paz de espírito. Lembra do livro nosso lá? A Mãe de André Luiz? Lembra? Ele, o pai dele, quando vivia na Terra, ele era casado com a mãe de André Luiz e tinha mais 2 amantes. O que acontece? Não perde o vínculo, gente. Não se perde o vínculo daquelas pessoas que a gente se relaciona. Porque permanece. E quando a gente chega no plano espiritual, está tudo ligado. Olha a mãe de André Luiz, o que ela fez. Então eu vou reencarnar novamente. Eu vou reencarnar com seu pai novamente. E aquelas 2 pessoas que eram amantes dele, eu vou viver, elas vão ser minhas filhas. Elas vão ser minhas filhas. Para a gente entender essa necessidade de aprender, de resistir à tentação e viver em família, que é a célula máter da sociedade. E o método final, 13º. Imite Jesus e Sócrates. Nós acabamos de falar. Humildade. Conhecimento de si mesmo. Então esse não é o primeiro nem o último método que foi criado. Mas isso que a doutrina espírita fala, o que é? Reforma íntima, gente. A todo momento nas palestras que vamos fazer a nossa reforma íntima, é interior. Essa é a alternativa palpável para a gente fazer a nossa mudança. Só que precisa de coragem. Nós precisamos de equilíbrio. Nós temos que fazer essa luta íntima. Esse é o processo da nossa vida. É a escada evolutiva, passando por degrau em degrau. É caminho fácil? Não. Mas existe um caminho. Existe um caminho seguro. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Seres Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Olha o verbo que usei, domar. Não é eliminar, não. Domar as nossas más tendências. Lembra de Paulo? É dia a dia, é pouco a pouco. É fazer avaliação todo dia, domar as nossas más inclinações. Não é eliminar. A gente não consegue eliminar. É processo. E no último parágrafo do livro, Pão Nosso, Emmanuel traz uma mensagem para nós. Entendendo a transcendência do assunto,
o apóstolo proclama: bem-aventurado é aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes a sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Nada nisso. O bem que eu prefiro fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. O que a gente precisa? Confiança em Deus. Para a gente seguir esse caminho. Porque a vida, gente, é processo. A vida é esforço pessoal. A vida é perseverança. Esses são os alicerces, a base da nossa esperança. Porque a doutrina espírita não é mais curiosidade, a esperança é certeza. Então, nesse clima que nós estamos vivendo aqui agora, nesse momento de transição, resta-nos a serenidade de aguardar as benesses do tempo, onde a gente flutua e vive. Que Jesus nos ilumine e nos dê paz, hoje e sempre. Que assim seja.